Normalmente, reumatismo é considerado uma doença das articulações, músculos, tendões e ligamentos, de caráter não traumático que acomete pessoas mais velhas. Mas existem vários tipos de reumatismo, entre os mais comuns, a artrite e a artrose, que se manifestam em pessoas de qualquer idade. Para saber mais detalhes sobre essa doença, nós vamos conversar com a doutora Maria Cristina Serafini. Tudo bem, doutora? Bem-vinda ao programa Vida Saudável Unimed. Obrigada pelo convite, acho muito importante esse tipo de esclarecimento. Doutora, como é definido o reumatismo? Bom, reumatismo é uma doença musculoesquelética, como tu falaste, ele ataca articulações, ele ataca a coluna, ele tem doenças do tecido conjuntivo e tem doenças de tecidos moles. Então são vários sítios de ação das doenças reumáticas. E pode atacar inclusive o sistema imunológico e outros órgãos. Com certeza, tipo doenças tipo lúpus, dermatopolimiosite, atacam esse tipo de sistema imunológico, pode afetar coração, rim, pulmão, olho, vários outros órgãos. Cerca de quantas doenças estão classificadas como reumatismo? Olha, mais ou menos 200 doenças. Entre elas? Né? Ai, nossa, tem artrite, tem artrose, tem lúpus, dermatopolimiosite, Sjögren, doenças de partes moles, doença de coluna, artrose, osteoporose, gota, é uma infinidade de doenças. Como identificar a doença do reumatismo? Tem algum sintoma aparente além da dor? Olha, o sintoma principal geralmente as pessoas que vão no consultório é por dor articular. Dor articular e na maioria dos casos artrite, a inflamação da articulação. Então, assim, dor articular, alguma articulação inflamada, nódulos, deformidades, vão no reumatologista, perda de força muscular, vão no reumatologista para fazer o provável diagnóstico e tratamento precoce, né? Não se sabe ainda, tá? Não se sabe se é genético, se é hereditário, se é um vírus, não se tem ainda a causa da doença reumática. Uma vez era uma doença que se manifestava mais nas pessoas mais velhas. Hoje qualquer um está sujeito? Não, tem inclusive doenças típicas da infância. Desde crianças tem várias doenças, tanto que tem uma especialidade no reumatismo, que é a reumatologia pediátrica, que é desde crianças, desde o nascimento, às vezes tem doenças reumáticas. Artrite reumatoide juvenil, várias doenças que tem nos adultos, pode ter também na criança. Fibromialgia não é necessariamente uma doença reumática, são pontos dolorosos que as pessoas têm em todo o corpo, e isso geralmente é causado por estresse, por depressão, por problemas emocionais. E é muito interessante porque está sendo feito um super diagnóstico de fibromialgia, não é bem assim, tem várias pacientes que vêm com diagnóstico de fibromialgia e tem doença reumática concomitante, entendeu? Então é muito importante o especialista poder fazer essa diferenciação. O que diferencia a dor reumática da dor ocasional, que é provocada, por exemplo, por traumatismos, pela prática inadequada de exercícios? A dor reumática é uma dor mais crônica. É uma dor que a pessoa tem, incha, inflamação, não tem, de repente não tem o fator desencadeante, fiz um esporte, virei o pé, me bati, não, simplesmente aparece a dor. E a dor continua até que seja feito o diagnóstico e o tratamento. É uma dor mais crônica, pode causar artrite, pode causar deformidades, esse tipo de nódulos, como eu falei anteriormente. Pelo exame laboratorial, pela consulta médica, e isso aí. E aí é feito o diagnóstico dessa forma. O paciente vai no consultório do reumatologista, conta toda a história, e aí é feito o exame o exame físico, né, e depois o exame laboratorial para confirmar o tipo de patologia encontrada. Quais são os tratamentos para o reumatismo? Nossa, tem vários. Bom, as primeiras drogas que foram usadas para o reumatismo foram anti-inflamatórios e corticoides, certo? Só que assim, o que aconteceu? Como se usava essas doses cronicamente, essas drogas, com doses altas, tipo o corticoide, estava causando muito efeito colateral. Tipo infecções, osteoporose, etc., problemas de úlcera, gastrite. Então, atualmente se usa os DILMARDs, que são as drogas modificadoras de doenças reumáticas. Qual é a função? Melhorar o quadro clínico e cada vez usar menos o corticoide e o anti-inflamatório. Dentro dessas drogas tem a cloroquina, tem o aleflunomida, tem o methotrexate, que é um remédio usado
muito imunossupressores, entre outros. E atualmente está se usando uma droga chamada biológico, que é uma droga que está se usando quando não há resposta a esse tipo de medicamento que eu relatei anteriormente. Porque os anti-inflamatórios, a cortisona, o problema é que muita gente se automedica, né? Exatamente. Toma completamente sem receita médica. Quais são os perigos de quem exagera na dose? Vários perigos, inclusive problemas gástricos, o Cushing, as pessoas ficam inchadas, problemas renais graves, infecções, como eu relatei, osteoporose. Então, assim, é muito importante. O corticoide é um excelente remédio, um dos melhores remédios que existe na nossa área, mas ele tem que ser usado por pessoas experientes e logo que possível a dose ser reduzida, nunca se automedicar. Entendeu? É muito frequente o paciente no meu consultório tomando 40 miligramas de meticortem, entendeu? E aí dá problemas sérios, porque para tu conseguir reduzir a dose, tu tem que entrar com várias outras alternativas por causa da dor. Para quem sofre de reumatismo, o tratamento ele é constante, permanente ou é em determinada época? E assim, ó, reumatismo não tem cura, mas tem remissão. Remissão é a pessoa ficar muito bem tomando a dose mínima de remédios, né? E uma coisa muito importante são mitos, assim, tipo assim, a pessoa que tem reumatismo tem que ficar na cama, sem fazer exercício. É fundamental o esporte, exercício físico, fisioterapia, para evitar que as pessoas tenham atrofia, né? E tem uma rigidez articular importante. Agora, o uso contínuo dessa medicação não pode provocar outros problemas? O controle, as doenças reumáticas têm que ser controladas. Então, assim, com o uso dessas medicações, a cada 3 meses se faz exames laboratoriais para ver se tem algum efeito colateral para diminuir dose, suspender dose, esse tipo de coisa. E o grande perigo do paciente reumatológico, ele está tomando esse tipo de medicação e não ir mais no consultório do reumatologista, não fazer mais nenhum acompanhamento, sabe? Eu acho que é fundamental, o reumatologista é o especialista em doenças articulares. Eu acho que o fundamental é consultar o especialista em doenças articulares, sabe? Por quê? Porque acontece vários casos de nós recebemos pacientes que já estão com deformidade, já estão com sérios problemas que não tem como resolver. O que poderia ser evitado, porque quanto mais precoce o tratamento, melhor. Tratamento especializado, melhor para evitar as deformidades. Artrite é a inflamação articular e a artrose é a degeneração da cartilagem. Artrite é acompanhada por dor, calor e inflamação. E a artrose se dizia antigamente, o envelhecimento natural da cartilagem, tá? Que é a capinha que protege a articulação. Alguns reumatologistas defendem que as drogas mais modernas, como a senhora comentou anteriormente, deveriam ser usadas desde o início, porque acabam mudando, inclusive, a evolução natural da história da doença. Exatamente. É verdade isso? É verdade. Hoje em dia é feito diagnóstico. Como eu te falei, tem as drogas de primeira linha, que era o corticoide, anti-inflamatório, depois tem os DMARDs, que eu falei que são as drogas modificadoras de doença. Feito o diagnóstico, tipo assim, uma artrite reumatoide, já se vê alguma erosão, alguma deformidade, se usa direto Methotrexate, Arava, esse tipo de remédio. Por quê? Porque quanto mais precoce é o uso dessa medicação, evita deformidades, que é o fundamental, né? Uma destruição articular, que é fundamental. E agora, como eu falei, os biológicos, que são remédios que têm funcionado maravilhosamente em doenças que não respondem a nenhuma dessas drogas, e que se usa posteriormente quando essas drogas não surtem efeito. Tem como evitar uma doença de reumatismo? Não tem como evitar, porque tem um caráter hereditário. Como, tipo assim, todo mundo fala, eu tenho reumatismo no sangue e no osso. Não existe isso, tá? Não existe reumatismo no sangue, não existe reumatismo no osso. O reumatismo é uma doença que provavelmente é genética. Tá? Não se sabe, como eu disse, a causa. Está no gene da pessoa e é muito interessante que tem doenças reumáticas que às vezes o lúpus, por exemplo, por estresse, desencadeia a doença. Então não se sabe ainda qual é o mecanismo de ação. Mas tem um perfil de pessoa que está mais propensa a desenvolver? Tem um perfil de pessoas, tipo assim, a fibromialgia, como eu te falei, pessoas depressivas, tem uma hereditariedade importante, filhas de pacientes com doenças reumáticas têm maior predisposição. Mas assim, o diagnóstico precoce não se pode fazer, só os primeiros sintomas de dor articular, tem que procurar um reumatologista para fazer um diagnóstico. Tá certo. Doutora, muito obrigada e até a próxima. Eu conversei com a doutora Maria Cristina Serafini aqui no programa Vida Saudável Unimed. A você que esteve conosco, obrigada pela audiência. Nos encontramos na próxima edição do programa. Até lá!